Vamos lá então, pessoal. Boa noite a todos novamente, né? Vamos dar sequência aqui a essa terceira parte aqui. Provavelmente a gente termina esse capítulo hoje, do segundo capítulo da obra Missionários da Luz, cujo título é A Epífise. Vamos ver se que a gente consegue aqui terminá-la, o fechamento aqui das reflexões acerca desse tema tão importante. Então, para contextualizar, né, o instrutor Alexandre estava falando, né, sobre as funções da epífise do ponto de vista, né, do cabedal de conhecimento do plano espiritual, né, o conhecimento que eles, né, naquela época ali, eles tinham, né, e o André, contrastando ali com o que o André Luiz estava, né, como ele estava em observação, o que ele estava, o que ele trazia, né, dos seus estudos da medicina terrena, né? Então, o instrutor Alexandre foi bem além, né, sobre, ele continua, né, nessa mesma linha ali, né, do seu raciocínio, ele continua a trazer informações valiosíssimas, como a gente conversou, né, informações essas que serviram até de estudos, né, recentes, sobre algumas antecipações dessa obra aqui acerca das funções dessa glândula, né? Então lá, pergunta, né, a pergunta anterior, né, compreende agora as funções da epífise no crescimento mental do homem e no enriquecimento dos valores da alma? Indagou-me o orientador, né, com essa pergunta aqui, né? Ele faz um apanhado ali do que ele falou até então sobre essa glândula, né, e tudo que a envolve. Sim, respondi sob forte impressão forte. Segregando unidades força, continuou, pode ser comparada à poderosa usina, que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade, e não relaxada em gasto excessivo do suprimento psíquico nas emoções de baixa classe. Então, né, unidades força, né, ou hormônios psíquicos, né, ele usou também essa expressão, né, ele foi bem além, né, da funcionalidade dessa glândula no corpo físico, né, ele demonstrou também a funcionalidade dessa glândula no perispírito, né, no corpo perispiritual. Então, ele demonstrando ali que ela, né, ela emite, né, essas unidades forças, né, ou hormônios psíquicos, ele usou aspas também no hormônios psíquicos, né, como uma poderosa usina, né, que é uma potência ali, uma força de criação que a gente deve usar no nosso serviço de iluminação, desenvolvimento, né, sublimação do sentimento, sublimação do nosso pensamento, né? E ele demonstrou o contrário, né, que a humanidade como um todo vem, né, gastando, né, vem utilizando essa força nas emoções puramente materiais das sensações físicas, né? Esse aí é o contexto. E ele continua, vamos lá pegar aqui novamente, né, o restinho aqui do conteúdo sobre o tema que ele nos trouxe. Refocilar-se no charco das sensações inferiores, à maneira dos suínos, é retê-la nas correntes tóxicas dos desvarios de natureza animal e, na despesa excessiva de energias sutis, muito dificilmente consegue um homem levantar-se do mergulho terrível nas sombras, mergulho que se prolonga além da morte corporal. Então, isso que o Alexandre falou, gente, já é trazido, né, de vários relatos ali, desde a codificação, né, junto com Kardec. Na Revista Espírita tem vários relatos, né, o livro, a obra, né, O Céu e o Inferno, a quarta obra ali que o Kardec lançou, ela é recheada também de
relatos, né, de irmãos que tiveram, né, uma conduta de vida X, né, e a consequência dessa conduta no plano espiritual, no seu desencarne. Né? E aqui o Alexandre está trazendo a mesma questão, né? Ele está falando, né, que o uso dessa energia, né, canalizada puramente, né, por uma busca desenfreada e exclusiva das sensações físicas, né, porque está ligado ali muito na questão né, das relações, né, entre os espíritos, né? É como se estivesse retendo ela, né, nessas próprias vibrações. Né? Ele comparou aqui com correntes tóxicas, né? Tóxicas devido, né, ao seu teor de baixa vibração. Né? E a consequência ele está, né, falando dessa forma. Né? Esse mergulho é enorme, né, e esse mergulho se prolonga naturalmente após o nosso desencarne. Né? Nosso desencarne ele não é nada mais do que uma consequência do que nós somos, né? Né? Cai de nós, né, essa armadura física, né, frágil e temporária, e somos apresentados, né, da forma como somos de verdade. Né? E também, né, gente, aqueles que trabalham, né, nas reuniões mediúnicas tem diversos casos, né, de irmãos que né, são ali amparados, né, muitos deles vêm contar um pouco, né, da consequência de vida também. O desfecho é sempre doloroso para certos tipos de gasto, né, de foco, de desejo central, né, vamos falar assim, na nossa vida. Em vista disso, é indispensável cuidar atentamente da economia de forças em todo o serviço honesto de desenvolvimento das faculdades superiores. É algo muito... É a lei da afinidade, né? É algo muito consequencial mesmo. Né? Se estamos ligados às questões de natureza muito material, muito densa, naturalmente a gente vai ficar, né, preso a essas sensações e, né, como, né, a vida do espírito é no plano espiritual, né, aqueles que têm um apego excessivo a essas questões das sensações, né, das questões puramente materiais, o sofrimento é enorme. Né, porque todo tesouro, né, toda construção que foi realizada por nós, né, nessas situações, elas ficam aqui, né, no nosso desencarne. Né? A vida no plano espiritual é totalmente diferente. Né? Os materialistas da razão pura, senhores de vastos patrimônios intelectuais, perceberam de longe semelhantes realidades e, no sentido de preservar a juventude, a plástica e a eugenia fomentaram a prática do esporte em todas as suas modalidades. Então, o Alexandre está falando, gente, sobre, né, aqueles que perceberam, né, através de muito desenvolvimento intelectual, né, a realidade, né, das energias psíquicas no nosso organismo. Né? E no sentido de preservar, né, a constituição física, né, mais jovem, a juventude, né, a questão da plástica, essa eugenia que ele falou ali, né, que eu não conhecia essa palavra, que fui buscar, né, é uma teoria que busca, né, uma seleção, né, baseada em leis genéticas, né, então uma seleção no sentido de que, né, se uma maior parte das pessoas, né, buscar, né, uma saúde do corpo de forma muito né, bem intensa, né, isso aí naturalmente, né, segundo a concepção materialista, naturalmente isso passaria, né, de geração pós-geração, né, para os descendentes. Né?
Então, por isso é que eles fomentaram a prática do esporte, né? O esporte como o quê? Né? A preservação, né? O trabalho com a saúde, né? Contra os perigos possíveis, continua Alexandre, contra os perigos possíveis, na excessiva acumulação de forças nervosas, como são chamadas as secreções elétricas da epífise, aconselharam aos moços de todos os países o uso do remo, da bola, do salto, da barra, das corridas a pé, né? Então, o Alexandre está falando dos esportes em geral, né? Esse conselho, né, para a preservação da própria saúde, juventude, né? Questão plástica, né? Questão da estética corporal, né? E eles perceberam isso porque, né, a acumulação de forças nervosas, né, o trabalho ali né, da endorfina, dos hormônios que são trabalhados aí durante o esporte, né, questão até psíquica também, né, esse acúmulo de energia sendo extravasado pelo esporte, né, isso tudo faz bem e é necessário para a gente, tá, gente? Desse modo, preservaram-se os valores orgânicos, legítimos e normais para as funções da hereditariedade. Isso, né, do ponto de vista dos materialistas da razão pura, né, como o Alexandre aqui está colocando, né, e com assertividade, né, desse ponto de vista, né. A medida, embora satisfaça em parte, é, contudo, incompleta e defeituosa. E o Alexandre vai mostrar, né, outra parte, que é bem interessante, gente. Olha, incontestavelmente, a ginástica e o exercício controlado são fatores valiosos de saúde. A competição esportiva honesta é fundamento precioso de socialização. No entanto, podem-se circunscrever-se a meras providências em benefício dos ossos e, por vezes, degenera-se em elástico das paixões menos dignas. São muito raros ainda na Terra os que reconhecem a necessidade de preservação das energias psíquicas para engrandecimento do espírito eterno. Então, gente, essa medida, né, da saúde física, da questão da né, hereditariedade, né, como preocupação aí de certos grupos, né, e como o Alexandre está trazendo, realmente é incompleto, né, porque se de um lado, né, essa preocupação com a saúde do corpo ela é grande, né, de outro, né, a gente nos esquecemos, né, da questão das questões morais da vida, né? Como ele está colocando aqui, né? Degenera-se em elástico das paixões menos dignas, né? Preserva-se, né? Tem uma busca incessante, né, por algo que é transitório, que é o corpo físico, né, por uma juventude que é passageira, né, e como foi trazido aqui, né, a prática de esporte, a questão da socialização que ela promove, né, a competição saudável, né, ela socializa, isso tudo é positivo, mas, né, é incompleto porque, né, foca-se muitas vezes, né, ou na maioria das vezes, nesse aspecto da saúde orgânica, da saúde física, né, e esquece, né, que a saúde psíquica, que é a questão dos valores espirituais, também fazem parte, e principalmente, né, gente, porque essas energias psíquicas trabalhadas no plano elevado da vida, elas que são patrimônio eterno do espírito imortal, né? O corpo físico, ele é uma vestimenta, né? Uma vestimenta de uso temporário, né? E é muito frágil, é muito perecível, gente. De um minuto para o outro a gente desencarna, né? E os valores realmente
eternos do espírito imortal, a humanidade, ela, né, anda esquecida, né, ou pelo menos não a conheceu de forma profunda ainda. Quadro esse que pouco a pouco, né, vai se transformando. Né, como o próprio Alexandre colocou, né, são muito raros ainda na Terra, né, que tem essa consciência e praticam, né, porque não basta conhecer, né, a situação, né, tem que conhecer, a gente tem que conhecer, gente, e colocar em prática, né, essas questões, né. Então, esses raros que fazem isso, né, servem de exemplo, né, para todos nós, né. O homem vive esquecido de que Jesus ensinou a virtude como esporte da alma, e nem sempre se recorda de que, no problema do aprimoramento interior, não se trata de retificar a sombra da substância, e sim a substância em si mesma. Então, gente, Jesus, ele ensinou há 2000 anos a virtude como esporte da alma. E olha que interessante esse link que ele fez, né? Esporte da alma, né? Como é que é a prática de esporte, né? Quando a gente inicia, né, a prática de esporte, no início ali, como é que é, né? A gente está ali enferrujado, né? A gente está sedentário e a gente começa a fazer a prática do esporte. No início é difícil, não é? A adaptação, né? O corpo não sente, né? A primeira atividade ali, a gente já tem, né, uma sensação ali de dores musculares, né? Essa fase de adaptação é uma fase que ela faz desistir a grande maioria dos que se comprometem, né, a tentar entrar, né, numa rotina de prática de atividade física, né? Todo mundo que já fez essa experimentação aí sabe, né, do que se trata, né? Os que não fizeram, e um dia que irão realizar, vão entender que realmente é assim, né? Essa fase inicial de adaptação, ela é dolorosa, ela é uma fase que requer uma disciplina ali, né? Para quê? Né? Para a adaptação necessária inicial, e depois o corpo, né, ele se adapta a essa situação, né, que nós a submetemos com a prática da atividade, e ocorre a mudança, né, do corpo em si, e ele vai pedir cada vez mais, ele vai querer, né, a prática da atividade, né, por conta dessa adaptação, e essa atividade ela vai cada vez mais nos fazer bem, né? Melhora a nossa alimentação, né, a nossa saúde mental, né, o nosso sono melhora, né? E isso tudo são os benefícios da prática disciplinada da atividade física, né? E o Alexandre está trazendo aqui, né, essa lembrança, né, que Jesus nos ensinou a virtude como esporte da alma. Olha que interessante essa analogia que ele fez, né? A virtude é assim, gente, para nós que somos espíritos imperfeitos, né? É difícil realizar, né? No início ali, quando a gente tenta praticar a virtude, né, é difícil para nós, né? Muitas vezes, se não a grande maioria, né, o nosso orgulho ele fica ferido, né? É difícil, né, praticar o perdão, por exemplo, né? Relevar, esquecer as ofensas, né? Essas questões são difíceis mesmo, né? Mas, como ele, né, teve uma felicidade enorme de colocar aqui, é um esporte da alma, porque a fase de adaptação é da mesma forma, é muito similar, né, à fase de adaptação da atividade física em si, né? Passada essa adaptação, esse primeiro momento de adaptação, e a gente começa a disciplinar, né, passa a ser, né, um esporte mesmo, né, para as aquisições eternas do espírito. E a gente não se recorda disso, né? Pode falar. Luiz, Sim? Luiz,
E no esporte a gente tem que ter determinação, né? É aquilo Isso ali. mesmo. E exercitar, dizer, aprender a exercitar todos os dias. Exatamente, A Gil. fisioterapia, né? É, Como eu estou fazendo para minha perna, uhum, e quantos benefícios eu já estou tendo, né? Mas tem que ser aquela coisa, dói, você tem de fazer, continuar, ter determinação. Então é a mesma coisa, não é isso? exatamente. Essa analogia foi assim fantástica, Fantástica. porque é assim mesmo, sabe? É difícil, mas Não quando a pode ter gente preguiça. entra no eixo e coloca disciplina, né, e começa a trabalhar isso de forma constante, né, passa a ser um hábito, né? Não é a disciplina que antecede a espontaneidade, né? Como a Emmanuel nos trouxe, né? Então é isso, a disciplina requer isso, gente, né? Requer que nós tenhamos né, força de vontade, que a nossa vontade que a gente viu, né, na sexta-feira passada, né? Que ela seja o leme para onde que a gente queira, né? Desenvolver, né? E canalizar as nossas potencialidades, né? Como a gente está estudando aqui, as energias, né, criadoras, que a epífise, né, é uma das aqui das protagonistas, né? Então, realmente é um esporte da alma, a virtude, né? E a caridade, gente, né, ela anda, né, não tem como desenvolvermos a virtude sem aplicarmos a caridade em sua total expressão, né? Só assim iremos adquirir a virtude. E a gente realmente não recorda. É o problema de aprimoramento interior. Então, esse esporte da alma, essa ginástica da alma, ela né, a ginástica da alma que levaremos para qualquer ponto do universo em que nos encontrarmos. Ouvir-lhe as instruções entre a emotividade e o assombro. Então, o André Luiz, né, ouvindo ali, ele estava, né, a emotividade, né, aflorada, né, e bem assombrado aí com todas as informações que ele estava recebendo acerca de uma glândula que até então, né, ele tinha, né, uma ideia, né, muito parcial da sua real função. Entende agora como é importante renunciar? Aí o Alexandre, gente, ele vai trazer, né, uma meditação mais profunda acerca de tudo que ele falou, né? Para a gente entender como que é importante a renúncia dentro de todo esse contexto que ele está colocando aqui para a gente. Percebe a grandeza da lei de elevação pelo sacrifício? Elevação pelo sacrifício. Não é a cada um segundo suas obras, não é? Jesus não trouxe essa né? Podemos dizer uma lei, né? Até uma lei que impera, né? Realmente, a cada um segundo as suas obras, né? Tudo que produzirmos em nós será consequência do nosso esforço, fruto, né, da nossa movimentação, do nosso esforço. E se a gente quer, né, realmente elevar o nosso espírito, vai requerer disso um sacrifício. E olha que interessante, eu vou quebrar um pouco aqui, gente, eu vou trazer uma reflexão que o Emmanuel trouxe dentro do livro Vinha de Luz, né? É o capítulo 20, Porta Estreita. Olha que interessante. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Né? O ensinamento de Jesus está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 24. Então, eu peguei só um trecho, tá, gente, desse item
né, desse capítulo no livro, né, para não ficar tão extenso aqui. Mas vamos lá. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Então, dentro da programação da encarnação, gente, né, de tudo que vivemos, né, das experiências mal sucedidas, né, que a grande maioria, né, de nós passa, né, e quando a gente vai reencarnar, a gente fala, não, mas dessa vez, né, o programa vai ser diferente, né, irei atuar, né, nessa nova encarnação de forma diferente, né, buscando o que? A porta estreita, né, aquela simbologia, né, que Jesus trouxe de forma tão brilhante. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Isso, gente, antes de reencarnar. Né? Anseia pelo sacrifício que redime. Exalta o obstáculo que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Tudo isso, gente, fruto, né, do que sentimos a cada um segundo as nossas obras. Né? Então, as nossas obras são realizadas, né, de acordo com uma postura que temos perante a vida e colhemos, né, toda essa sementeira que plantamos. Né? Então, o entendimento ele é assim. Né? Ele espera, nós esperamos, né, ao reencarnar com essa esperança. Né? E é muito relatado, e a gente viu na obra Nosso Lar, né, a senhora Laura, mãe do Lísias, com um receio grande, né, de não conseguir aplicar isso tudo. Né? Então, temos visto, através da literatura espírita, que a preocupação dos reencarnantes são enormes, né? Com o receio, né, através ali do esquecimento temporário, né, numa encarnação nova, o receio de cair novamente. Obtém o vaso frágil de carne, em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Me senti muito identificado aí com esse comentário aqui do Evangelho pelo Emmanuel, gente. Realmente é assim, né? A nossa afinidade com as portas largas, elas são enormes. Né? E basta a gente reencarnar que, né, damos vazão aí a isso, né? Vocês lembram quando o Alexandre trouxe, né, a questão da epífise, né, logo ali por volta dos 14 anos de idade, que, né, ela abre esse mundo novamente, né, essa fase aqui, né, que o Emmanuel está falando, né, a partir mais ou menos dessa idade, né, a partir mais ou menos dessa época que recapitulamos, né, quem somos realmente, colocamos essa personalidade, né, para fora, né, exteriorizamos o que somos, né, a partir aí mais ou menos dessa idade. Né, voltamos, né, às nossas velhas, multimilenárias viciações. Então, voltando. Olha a dificuldade, gente, da elevação pelo sacrifício. Né? O sacrifício por quê? Né? Porque a gente tem que renunciar. Né? Renúncia, né, sobre isso, mas tem que ser uma renúncia, gente, de forma consciente. Ou, né, muitas vezes acontece da gente nos saturarmos de forma tão intensa daquilo que essa saturação já nos faz buscar as questões espirituais da vida, as questões elevadas da vida.
Tem esses dois caminhos, né? A gente segue pelo exemplo, né? Ou é pelo amor ou é pela dor, né? São essas opções, né, que a gente tem. E o Alexandre continua. A sangria estimula a produção de células vitais na medula óssea. A poda oferece beleza, novidade e abundância nas árvores. O homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio de vibrações construtivas e santificantes da gratidão, da felicidade, da alegria. Então, gente, essa ginástica da virtude, né? A virtude como ginástica da alma, como Jesus nos ensinou e exemplificou, né? Ela acontece dessa forma, né? Então, desde o primeiro momento que a gente vivencia, né, a prática da caridade e da virtude, é instantâneo, a gente já sente na hora, né, essa atmosfera, essa vibração, né, o bem-estar que isso nos proporciona, porque a gente sente essas vibrações construtivas em nós mesmos, né, e da gratidão daqueles a quem, porventura, né, nós auxiliamos de alguma forma. Né? Não é assim, gente, a sensação que a gente tem? Né? E da mesma forma que a gente foge ali da academia ou da natação, enfim, da atividade física em geral, né, no início, né, porque a gente vai ali, né, e tem essa consequência, né, mais dolorosa da atividade física, aqui já é diferente. Né? Desde a primeira vez que a gente participa, né, desse movimento, né, a nossa ligação com as questões vibracionais elevadas, ela é tão imediata que esse bem-estar é instantâneo. E a gente vai embora com aquilo ali assim, poxa, né? Isso me fez tão bem, não é assim? Só que muitas vezes a gente foge desse movimento. Engraçado isso, né? E a gente foge porque outros chamamentos da vida, né, eles falam mais alto, né? Jesus não trouxe, né, na passagem evangélica também, que a gente não pode servir a Deus e a Mamon, né? Então a gente fica ali, né? Mamon na simbologia, né, das questões materiais, né? A gente, não é que a questão material ela é só questão ruim, que ela é só motivo de derrocada para a gente, não é isso, né? O saber utilizar, né, as questões materiais, né, as sensações físicas, né, elas sendo aplicadas de forma equilibrada, isso tudo faz parte, né, da própria criação divina. Né? A questão é o exagero, o excesso, o único motivo, né, o principal motivo de vida, né, quando a gente canaliza e coloca, aí sim, né, como o Alexandre colocou, né, como se nós refocilássemos na lama, né, do charco das sensações inferiores. Aí sim, né? Mas esse chamamento, como eu estava falando, a gente fica dividido, né? A gente sabe que esse movimento, né, do bem, ele nos faz bem, né, que ele nos deixa, né, com uma felicidade enorme, só que é como se fosse uma ginástica. Se não tiver, né, a disciplina, como bem lembrou ali a Gina, se não tiver disciplina, perseverança, se a gente não nos dedicarmos, se não canalizarmos a nossa vontade nesse movimento, né, a gente vai ficar, né, nesse vai e não vai. Né? Faz um pouquinho, né, participa um pouquinho ali, né, algum tempo da semana, né, dedica a isso, né, e o restante do tempo da semana, que é muito maior, né, dedicamos às outras questões. Né? Então, é nisso, gente, o equilíbrio, né, desse movimento. Né?
E não é de repente, de uma hora para outra, né? Isso é uma questão ali do dia a dia, da mudança gradual, da disciplina, né? Se a gente não tem essas viciações, né? Se elas são multimilenárias, se são vários milênios, natural que gastemos também um tempo, né, no movimento da elevação, né? Não vai ser instantâneo, não tem como. Só que a gente tem que, a semelhança de uma atividade física, de uma ginástica, a gente tem que começar e ter disciplina, né? E esse movimento de forma constante e gradual, né, ela vai se intensificando, né? E o nosso gosto, a nossa afinidade que a gente tinha, né, para as outras questões, naturalmente ela vai diminuindo, né? Não tem como a gente esvaziar uma questão que nos preenche hoje sem preencher isso com outra atividade, com outra meta de vida, com outro ritmo. Tá? É tudo uma mudança gradual. E o Alexandre fala, olha que legal, não é fazer teoria de esperança, né? Teoria de esperança, né? Aquele algo que vai vir lá na frente, que talvez vai vir lá na frente, né? É princípio científico, sem cuja aplicação na esfera comum não se liberta a alma, descentralizada pela viciação nas zonas mais baixas da natureza. Então, gente, é princípio científico, né? Realizarmos a ação e a consequência virá, né? Mas tem que ter aplicação, e ela tem que ser constante, né? Mas a gente tem que ter calma, a gente tem que ter, né, saber que tudo tem seu momento, né? O que a gente não pode fazer é ter displicência, aí sim, né? A gente tem que saber e ter, né, em nós, né, uma das facetas mais belas da fé é justamente isso. A fé é o quê? Acreditar naquilo, né, que está colocado ali, né? Essa é a fé. Quem tem fé realiza, quem tem fé segue aquele caminho, né? Se a nossa fé é vacilante, né, seguir esse caminho será vacilante também, né? Então, se a gente tem fé, sabe o que é, mas tem ainda essa oscilação, né, super natural, né? Mas sabermos aonde queremos chegar e aonde está a nossa verdadeira felicidade, isso sim a gente tem que ter de forma muito definida, né, e sem dúvidas, né? E por que observasse que as instruções lhe tomavam demasiado tempo, Alexandre concluiu: de acordo com as nossas observações, a função da epífise na vida mental é muito importante. Sim, considerei. Compreendo agora a substancialidade de sua influenciação no sexo e entendo igualmente a dolorosa e longa tragédia sexual da humanidade. E é isso, né, gente? A função da epífise na vida mental ela é enorme, né? Mas tudo parte da nossa mente. A epífise ela é uma glândula, né? Tudo está em nossa mente. É nela, né, que dirigimos, né, a nossa vontade, que a gente viu que ela tem, né, um papel preponderante para canalizar todas as forças, né, que possuímos. Né? E é só com ela, com a mente. Né? Por quê? Porque ela é o espelho da vida em toda parte, não é? Como o livro Pensamento e Vida, né, o Emmanuel colocou para nós. Então, se a mente é o espelho da vida em toda parte, né, é como se a epífise fosse o espelho da mente. Né? Como se fosse mais ou menos isso. É como se a epífise ela
seguisse, né, ela segue, né, realmente, o nosso comando mental, a nossa vida mental. Então, se temos, né, uma vida mental espiritualizada, né, a epífise irá, né, promover, né, a distribuição das energias em todo o corpo, tanto pelo espiritual quanto o corpo físico, né, com ordens e comandos elevados. Agora, se temos a vida, né, como o Alexandre colocou, né, nessa exemplificação, né, que é a grande maioria de nós, né, da humanidade, se a gente traz, né, a viciação no campo das emoções, do sexo, da busca desenfreada pelos prazeres materiais, aí sim, né, iremos desequilibrar essa glândula que tem essa função tão importante, né, e, consequentemente, teremos, como ele trouxe, né, durante o capítulo, né, a viciação do nosso subconsciente, né, e esse subconsciente enviando ali, né, funções e comandos desequilibrados para as nossas funções automáticas, resultando nisso no desequilíbrio. Desequilíbrio esse, né, que nos atinge, né, aqui de quanto encarnados e que se estende ali por nossa desencarnação, sendo necessário no seu reequilíbrio uma nova experiência na carne, né, uma nova experiência com, né, uma experiência positiva, né, para aí sim, né, termos o aprendizado que o gasto desequilibrado dessas forças nos proporcionou. E o André Luiz faz um desfecho legal aqui, né, que ele fala, né, a substancialidade da influenciação no sexo, né, das relações, né, que a gente traz, e igualmente a dolorosa e longa tragédia sexual da humanidade, de todos nós, né, como a gente refletiu na semana passada, né, a grande maioria dos casos de desequilíbrio, de obsessões, de quadros dolorosos, eles permeiam aí, né, nas questões de relacionamento, né? Quando ferimos alguém, quando né, não trazemos, né, o amor como Jesus, só Jesus, né, exemplificou esse amor sublime, né, esse amor que quer sempre o bem, que sempre constrói, que renuncia, né? O nosso sentimento ainda é egoísta, né? A gente quer sempre as coisas da forma que a gente acha, né, que é melhor para nós e para o outro, inclusive, né? Então, tudo isso, gente, faz parte, né, de uma faceta dos vários desequilíbrios que temos, né, nessa nossa longa trajetória como espíritos rumo ao Pai. Faz parte, sim, né? E curioso, né? A gente estava estudando aqui sobre mediunidade, né? Mas, poxa, o que isso tem a ver com mediunidade, né? Gente, mediunidade se somos medianeiros, né? Se somos pontes entre o plano espiritual e o plano físico, né? Um conduto, uma ponte, né, desequilibrada, ela vai conduzir uma informação também distorcida. A gente não viu, né, a mente, né, do médium como um lago cristalino, né, que reflete, né, as aspirações do plano espiritual, né? Então, esse desequilíbrio todo que a gente estudou aqui com o epífise, ele vai se refletir, né, num ruído, numa dificuldade ali dentro do trabalho mediúnico, naturalmente. Tocando um alarme aqui, daqui a pouco ele passa.
E o André Luiz continua, olha que interessante. Percebo nitidamente o porquê dos dramas que se sucedem ininterruptos, as aflições que parecem nunca chegar ao fim, as ansiedades que esbarram no crime, o cipoal do sofrimento envolvendo lares e corações. Atinge a todos, né, gente? Esses dramas, eles se prolongam muitas vezes por séculos e séculos. Isso nos atrasa, né, na marcha evolutiva de forma muito, muito intensa. Né? Traz um aprendizado pela dor, né, quando isso chega, né, numa resolução, né, quando temos o aprendizado, né, mas é a questão, né, de aprendermos pela dor, né, a opção de aprendermos pela dor, né, e envolve, né, esse drama envolve famílias, né, como ele colocou aqui, né, lares e corações. E o homem sempre disposto a viciar os centros sagrados de sua personalidade, concluiu Alexandre solenemente. Sempre inclinado a contrair novos débitos, mas dificilmente decidido a retificar ou pagar. Questão do esquecimento aqui, né, gente? Como Emmanuel trouxe na reflexão ali do capítulo 20, né, do Linha de Luz. Quando encarnamos novamente, quando temos, né, o esquecimento temporário, né, na encarnação, e ali próximo da idade, né, de se abrir novamente, né, o nosso mundo, né, do campo do sentimento, né, em que a epífise nela, ela é essa válvula, né, que abre ali, né, voltamos, né, damos vazão ao que somos e ao invés de retificar aquela situação que no passado, né, e nas várias encarnações no passado, né, realizamos, estamos dispostos a sempre buscar aquilo, né, que estamos, né, ávidos, né, que é o desequilíbrio. Sempre inclinado a contrair novos débitos, né, não só, né, não aprendemos a lição, como contraímos novos débitos para o futuro. Compreendo. E, asilando certas dúvidas, exclamei: não seria então mais razoável? O orientador cortou minha palavra e esclareceu: já sei o que deseja indagar. E sorrindo: você pergunta se não seria mais interessante encerrar todas as experiências do sexo, sepultar as possibilidades do renascimento carnal. Semelhante indagação, no entanto, é improcedente. Ninguém deve agir contra a lei. O uso respeitável dos patrimônios da vida, a união enobrecedora, a aproximação digna, constituem um programa de elevação. Olha que interessante, né, gente? O André Luiz, né, ele pensou ali, né, antes de concluir, o Alexandre já entendeu, né, o que ele queria trazer, né, e realmente não, né, a gente vai, para aprendermos a dominar aquilo ali, a gente tem que se afastar, né, ou não seria mais adequado sublimarmos, né, sabermos utilizar desses recursos, né? É necessário que saibamos utilizar, que aprendamos a utilizar esses recursos, porque é uma lei divina, né? Né, na sua sabedoria infinita, né, estatuiu-se que era através, né, da união entre espíritos, né, consequentemente né, num lar, numa família, né, um núcleo familiar como um núcleo de um laboratório ali, né, de
elevação espiritual de todos nós. Né? Um pequeno núcleo. Né? A gente tem que saber, né, desenvolver através desse núcleo, sublimar através desse núcleo, para esse núcleo poder se estender, né? E estando ali todos dentro dessa movimentação, né, o nosso planeta, o nosso orbe, ele passará a ser, né, uma grande família. Né? Mas para isso, o que tem que acontecer? Né? A gente tem que saber, né, desenvolver o sentimento através das nossas relações primeiro. Né? E isso requer também renúncia, paciência, né? Requer um desenvolvimento de um monte de virtudes que ainda não possuímos. Né? Então, ao invés de desenvolver, né, essas virtudes, a gente simplesmente vai não desenvolver essas questões? Não, não é assim. Né? Acho que seria seria um pouco, uma medida um pouco assim, né, similar àqueles irmãos que querem elevar-se espiritualmente e se isolam, né, em pontos né, inabitados, né, em florestas, em matas, em mosteiros, né, porque não querem ter contato, né, com questões, com vibrações, com ambientes impuros. Né? Mas será que dessa forma ele vai desenvolver suas virtudes? Né? Então seria algo mais ou menos assim. Né? Precisamos realmente o quê? Né? Como o Alexandre colocou, né? A gente não tem que sublimar a substância, a sombra da substância, como ele colocou lá atrás, né? E sim a substância em si. Né? Como os materialistas, né, puros, né, eles buscando ali, né, sublimar a substância, seria o quê? Né? Modificar, né, um recurso que já tem, né, que são essas unidades força que a epífise emite. Né? Então eles trabalham nela, né? Mas o foco aqui o Alexandre pegou em outro, né? A gente deve sublimar o quê? Né? A origem, a nossa mente, né? A questão da nossa questão mental e sentimental. É isso que a gente tem que sublimar, porque naturalmente, consequentemente, o resto todo, né, vai se sublimar e se equilibrar. Portanto, indispensável distinguir entre harmonia e desequilíbrio, evitando o estacionamento em desfiladeiros fatais. Então não tem como, gente, tem que viver a experiência, né? Porque é na vivência da experiência que nós vamos desenvolver. Né? Não tem como fugir, né? Esse é o nosso desafio. É aí que está, né, a nossa remissão. E o Evangelho de Jesus é o nosso roteiro, o nosso norte. Né? Se tivermos dificuldade, né, em como proceder, né, a bússola já está aqui com a gente há 2000 anos. Ditas estas palavras, Alexandre calou-se como orientador criterioso que deixa ao discípulo o tempo necessário para digerir a lição. Vamos, gente, o capítulo 2, a epífise. Muito interessante, né? O mundo todo, né, que veio, né? E a proposta aqui, gente, é uma interpretação, né? Um pouquinho do que a ciência terrena, né, nos mostra, um pouquinho do que a codificação de Kardec e outras obras também, né, nos auxilia aqui para a gente tentar entender um pouquinho, né? Porque o Alexandre ele trouxe né, ele trouxe um pedacinho só, né, do que realmente né, do que envolve tudo isso aqui que foi falado. Né? E esse pedacinho já é difícil da gente entender, né? Mas a epífise como glândula, né, da vida mental, né? Então,
Se ela é uma glândula, ela vai produzir, né, hormônios psíquicos, né, vamos colocar assim, né, o foco aqui nosso, vamos procurar dar uma ênfase nas questões espirituais, tentando entender a questão material da sua função material também, né, para a gente contextualizar, mas dando foco, vamos tentar dar um foco nas questões espirituais, que são questões que acredito que são muito mais necessárias, né, para a gente entender e a gente compreender a nossa responsabilidade como espíritos que alteram, né, todo o nosso entorno. Ok, pessoal? Então, é isso. Terminamos aqui o segundo capítulo da obra A Epífise.